Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 28 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Levítico, capítulos 21, 22, 23 e 24. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração para Deus iluminar o nosso intelecto. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Capítulo 21 – Santidade sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: Dize aos sacerdotes, filhos de Araão, o seguinte: Ninguém será considerado como impuro no meio de seu povo por causa de um morto, exceto quando se trate de seu parente próximo, mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã virgem que não se casou e vive junto dele. Por ela poderá contaminar-se. Ele, sendo chefe no meio de seu povo, não se tornará impuro para não se profanar. Os sacerdotes não rasparão a cabeça nem os lados de sua barba e não farão incisões em sua carne. Serão santos para o seu Deus e não profanarão seu nome, porque oferecem ao Senhor os sacrifícios consumidos pelo fogo. O pão de seu Deus serão santos. Não desposarão uma mulher prostituída ou desonrada, nem uma mulher repudiada pelo marido, porque são santos e para o seu Deus. Terás, pois, o sacerdote por santo, porque ele oferece o pão de teu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar pela prostituição, desonrará seu pai e será queimada no fogo. O sumo sacerdote superior a seus irmãos, sobre cuja cabeça se derramou o óleo da unção e que foi estabelecido para revestir as vestes sagradas, não descobrirá a sua cabeça e não rasgará suas vestes. Não se aproximará de morto algum e não se contaminará por seu pai nem por sua mãe. Não sairá do santuário de seu Deus e não o profanará, porque o óleo da unção de seu Deus está sobre ele como um diadema. Eu sou o Senhor. Tomará por mulher uma virgem. Não desposará nem viúva, nem mulher repudiada, nem mulher prostituída ou desonrada, mas desposará uma virgem do meio de seu povo. Não desonrará sua linhagem no meio de seu povo, porque sou eu, o Senhor, que o santifico. O Senhor disse a Moisés: Dize a Araão o seguinte: Homem algum de tua linhagem, por todas as gerações, que tem algum defeito físico, oferecerá pão de seu Deus. Desse modo serão excluídos todos aqueles que tiverem uma deformidade: cegos, coxos, mutilados, pessoas com membros desproporcionais, ou tenham uma fratura no pé ou na mão, corcundas ou anões, os que tiverem uma mancha no olho, ou a sarna, uma inflamação, ou os testículos esmagados. Homem algum da linhagem de Araão, o sacerdote, que for deformado, oferecerá os sacrifícios consumidos pelo fogo. Sendo vítima de uma deformidade, não poderá apresentar-se para oferecer o pão de seu Deus, mas poderá comer o pão de seu Deus, proveniente das ofertas santíssimas e das ofertas santas. Não se aproximará, porém, do véu nem do altar, porque é deformado. Não profanará meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Tais foram as palavras de Moisés a Araão e seus filhos, bem como a todos os israelitas.
As refeições sagradas, capítulo 22. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que respeitem as coisas santas que os israelitas me consagram e não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. E lhe dirá: todo homem de vossa linhagem, de vossa descendência, que se aproximar das coisas santas consagradas ao Senhor pelos israelitas com uma imundície será cortado diante de mim. Eu sou o Senhor. Todo homem da descendência de Arão, atacado de lepra ou de gonorreia, não comerá coisa santa até a sua purificação. O mesmo será para aquele que tiver tocado uma pessoa contaminada por um cadáver, para aquele que tiver um fluxo seminal, ou para aquele que tiver tocado, quer seja um réptil, ou que se tenha contaminado, quer seja um homem afetado de uma impureza qualquer. Quem tocar essas coisas será impuro até a tarde e não comerá coisas santas. Lavará seu corpo com água e depois do pôr do sol ficará puro. Somente então poderá comer as coisas santas, porque são seu alimento. Não comerá um animal morto por si ou dilacerado para não ser contaminado por ele. Eu sou o Senhor. Observarão minhas leis para que não caiam em pecado e não morram por ter profanado as coisas santas. Eu sou o Senhor que as santifica. Nenhum estrangeiro comerá as coisas santas. Tampouco poderão comer delas o hóspede e o servo de um sacerdote, mas o escravo adquirido a preço de dinheiro poderá comer, bem como aquele que for nascido na casa. Poderão comer desse alimento. Se uma filha de sacerdote for casada com um estrangeiro, ela não comerá os alimentos tomados dentre as coisas santas, mas, se estando viúva ou repudiada, ela volta sem filhos à casa paterna com o tempo de sua juventude, poderá comer o alimento de seu pai. Nenhum estrangeiro, porém, o comerá. Se alguém comer por inadvertência uma coisa consagrada, pagará o seu valor ao sacerdote e mais 1/5. Os sacerdotes não permitirão aos profanos comer as santas oferendas que os israelitas tiverem destinado em homenagem ao Senhor, para não se exporem a levar o peso da falta cometida, deixando que assim se comam as coisas santas, porque eu sou o Senhor que as santifica. Escolha das vítimas. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: qualquer israelita ou estrangeiro em Israel que apresentar sua oferta em holocausto ao Senhor, seja em razão de um voto, seja como oferta espontânea, deverá, para ser aceito, apresentar um macho sem defeito, tomado entre o gado, as ovelhas ou as cabras. Não oferecereis vítima alguma defeituosa, porque não seria aceita. Quando alguém oferecer ao Senhor um sacrifício pacífico, tomado do rebanho maior ou do menor, seja em cumprimento de um voto, seja como oferta espontânea, a vítima, para ser aceita, deverá ser sem defeito. Não oferecereis ao Senhor algum animal cego, estropiado, mutilado, atacado de úlcera, de sarna ou de dartro. Não fareis dele um holocausto ao Senhor sobre o altar. Poderás sacrificar como oferta espontânea um boi ou um cordeiro com um membro comprido ou curto demais, mas essa vítima não será aceita para o cumprimento de um voto. Não oferecereis em vossa terra ao Senhor um animal cujos testículos tenham sido machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Não aceitareis nenhuma dessas vítimas das mãos de um estrangeiro para oferecê-la em alimento ao vosso Deus. Elas não seriam aceitas em vosso favor, pois são mutiladas ou defeituosas. O Senhor disse a Moisés: um bezerro, um cordeiro ou um cabrito ficará 7 dias com sua mãe após o seu nascimento. A partir do 8º dia e nos dias seguintes,
será aceito para ser oferecido em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Que se trate de gado maior ou menor, não imolareis no mesmo dia o animal com sua cria. Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício de ação de graças, oferecei-o de maneira que seja aceito. Será comido no mesmo dia, e não deixareis nada dele para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Observareis os meus preceitos e poreis em prática. Eu sou o Senhor. Não profaneis o meu santo nome, e sereis santificado no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que vos santifica e vos tirei do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Ritual das festas, o sábado, capítulo 23. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Eis as festas do Senhor que anunciareis como devendo ser santas assembleias. Essas são as minhas solenidades. Trabalhareis 6 dias, mas no 7º dia, sábado, dia de repouso, haverá uma santa assembleia. Nele não fareis trabalho algum, e o repouso consagrado ao Senhor em todos os lugares que habitardes. A Páscoa e os ázimos. Eis as festas do Senhor, santas assembleias que anunciareis no devido tempo. No dia 14 do 1º mês, entre as 2 tardes, é a Páscoa do Senhor. E no dia 15 do mesmo mês é a festa dos pães sem fermento, em honra do Senhor. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Tereis no 1º dia uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 7º dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. A primeira pavéia ou feixe. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a ceifa, trareis ao sacerdote um feixe de espigas como primícias de vossa ceifa. O sacerdote agitará esse feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. O sacerdote fará isso no dia seguinte ao sábado. No mesmo dia em que o feixe for agitado, oferecereis ao Senhor em holocausto um cordeiro de 1 ano sem defeito, ajuntando a ele uma oferta de 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, como sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor. A libação será de 1/4 de hin de vinho. Não comereis nem pão, nem grão torrado, nem espigas frescas até o dia que levardes a oferta ao vosso Deus. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes em todos os lugares em que habitardes. O Pentecostes. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia que tiverdes trazido o feixe para ser agitado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Trareis de vossa casa 2 pães feitos com 2/10 de flor de farinha, cozidos com fermento, para agitá-los como oferta. São as primícias do Senhor. Oferecereis com o pão em holocausto ao Senhor 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros, acompanhados da oferta e da libação. Esse será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Oferecereis também um bode pelo pecado, e como sacrifício pacífico 2 cordeiros de 1 ano. O sacerdote os agitará com o pão das primícias, como ofertas agitadas diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Serão consagrados ao Senhor e serão propriedade do sacerdote. Neste mesmo dia, anunciareis a festa e convocareis uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes em qualquer lugar onde habitardes. Quando fizerdes a ceifa em tua terra,
Não ceifarás até o extremo limite de teu campo, e não recolherás a espiga de tua ceifa. Deixará isso para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. O 7º mês. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós um dia de repouso, solenidade que publicareis ao som da trombeta uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil e oferecereis ao Senhor sacrifícios consumidos pelo fogo. O Senhor disse a Moisés: no 10º dia do 7º mês será o dia das expiações. Tereis uma santa assembleia. Humilhareis vossas almas e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Não fareis trabalho algum naquele dia, porque é o dia de expiação em que deve ser feita a expiação por vós diante do Senhor vosso Deus. Todo aquele que não se humilhar nesse dia será cortado do meio de seu povo. E tudo que fizer neste dia um trabalho qualquer, eu suprimirei do meio de seu povo. Não fareis, pois, trabalho algum. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes em todos os lugares em que habitardes. Será para vós um sábado, dia de descanso absoluto. E vos humilhareis vossas almas, observareis vosso sábado, desde a tarde do dia 9 do mês até a tarde do dia seguinte. A festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: o 15º dia do 7º mês é a festa dos tabernáculos durante 7 dias em honra do Senhor. No 1º dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Será uma assembleia solene. Não fareis nenhum trabalho servil. Essas são as solenidades do Senhor, nas quais anunciareis santas assembleias para oferecer ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada coisa em seu dia. Sem falar dos sábados do Senhor, de vossos dons, votos e de todas as ofertas espontâneas que fizerdes ao Senhor. No 15º dia do 7º mês, quando tiverdes colhidos os produtos da terra, celebrareis uma festa ao Senhor durante 7 dias. O 1º dia será um dia de repouso, bem como o 8º. No 1º dia tomareis frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros da torrente, e vos alegrareis durante 7 dias diante do Senhor vosso Deus. Cada ano celebrareis essa festa durante 7 dias em honra do Senhor. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes. Celebrareis a festa no 7º mês. Habitareis em barracas de ramos durante 7 dias. Todo homem da geração de Israel habitará em barracas de ramos, para que saibam os vossos descendentes que fiz habitar os israelitas em barracas de ramos quando os tirei do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Foi assim que Moisés falou aos israelitas, prescrevendo-lhes as festas do Senhor. Capítulo 24. Leis referentes às lâmpadas e aos pães. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que te tragam óleo puro de olivas esmagadas para manter continuamente acesas as lâmpadas do candelabro. Araão as preparará fora do véu do testemunho, na tenda de reunião, a fim de que elas queimem ininterruptamente da tarde à manhã diante do Senhor. Disporá as lâmpadas no candelabro de ouro puro, para que queimem sempre diante do Senhor. Tomarás também flor de farinha e farás com ela 12 bolos cozidos.
cada um dos quais 2/10 de efá, e os colocará em 2 pilhas de 6 na mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada pilha porás incenso puro, que será um memorial oferecido pelo fogo ao Senhor. Esses pães serão colocados diante do Senhor a cada sábado continuamente da parte dos israelitas. Essa é uma aliança perpétua. Esses pães serão propriedade de Arão e de seus filhos, que os comerão no lugar santo. Isso será para eles uma coisa santíssima, entre as ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. É uma lei perpétua. Caso de blasfemo e legislação criminal. O filho de uma mulher israelita, tendo por pai um egípcio, veio entre os israelitas. E discutindo no acampamento com um deles, o filho da mulher israelita blasfemou contra o santo nome e o amaldiçoou. Sua mãe se chamava Solomite, filha de Dabri, da tribo de Dan. Puseram-no em prisão até que Moisés tomasse uma decisão segundo a ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: faze sair do acampamento o blasfemador, e todos aqueles que o ouviram ponham a mão sobre a sua cabeça, e de toda a assembleia o apedreje. Dirás aos israelitas: todo aquele que amaldiçoar o seu Deus levará o seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte. Toda a assembleia o apedrejará, quer seja ele estrangeiro ou natural. Se blasfemar contra o santo nome, será punido de morte. Todo aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Quem tiver ferido de morte um animal doméstico, dará outro em seu lugar, vida por vida. Se um homem ferir o seu próximo assim como fez, assim lhe fará a ele. Fratura por fratura, olho por olho e dente por dente. Sofrerá o mesmo que ele fez ao seu próximo. Quem matar um animal restituirá outro, mas o que matar um homem será punido de morte. Só haverá uma lei entre vós, tanto para o estrangeiro como para o natural, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Moisés transmitiu essas normas aos israelitas, tiraram do acampamento o blasfemo e o apedrejaram, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Palavra do Senhor, graças a Deus.